Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Se cuidando aí em casa? Nós aqui estamos nos cuidando muito bem. E hoje estamos aqui para a nossa aula maravilhosa de arte, que está muito recheada. E todo mundo gosta muito da aula de artes, não é mesmo? Aqui na TV o pessoal ama a aula de artes também. E para a nossa aula de hoje, eu trouxe o nosso viajante do tempo. Estão lembrados quem é? O vovô Joaquim. Olá, vovô! Olá, querida professora! Tudo bem com você? Eu estou bem. E você, como vai? Ah, eu estou ótima. Mas, vovô, tô te achando assim um pouco cansado. É que eu cheguei há pouco de uma viagem, sabe? Tô meio cansado ainda. Nossa, que maravilha! E de onde você está vindo, vovô? Eu vim, de onde que eu vim mesmo? Tá esquecido. Eu vim lá da Grécia. Da Grécia, vovô? Isso. Coisa maravilhosa! Porque a Grécia tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje na nossa aula. Puxa, que bacana! É mesmo, vovô, porque hoje nós vamos falar sobre teatro. Nossa, que joia! Você sabe o que é teatro, vovô? Eu até sei, sabe? Mas é que eu ando meio esquecido. Então eu vou explicar para você, vovô, e para o pessoal aí de casa o que é teatro. Mas eu sei que tem um tipo de teatro que você sabe. Porque na verdade, vovô, a palavra teatro tem 2 significados. Um deles eu acho que você sabe. Eu sei, sabe por quê? Porque quando eu era mocinho, eu ia assistir o teatro num lugar assim, numa plateia, cheia de cadeiras, a gente sentava e assistia o espetáculo, muito lindo. Isso mesmo, vovô, porque teatro pode ser o espaço onde nós vamos para assistir uma peça teatral. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ver? Vamos. Olha lá os objetivos da nossa aula de hoje. Compreender as artes cênicas, que seriam o teatro, em suas diferentes manifestações. Entender as artes cênicas como manifestações inseridas na vida cotidiana. Vivenciar e perceber a manifestação teatral através da experimentação. Vamos experimentar alguma coisa hoje. Compreender através do movimento e diferentes timbres sonoros e vocais como se dá a criação do personagem. Ai, essa aula hoje vai ser muito recheada mesmo. Olha lá, então vamos entender agora o que é a outra palavra teatro. É uma forma de arte na qual um ou vários atores ou atrizes apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados, né? A gente pode sentir alegria, a gente fica emocionado, pode ficar triste, a gente pode sentir um monte de coisa quando assiste uma peça teatral. Então, é verdade. É uma encenação, não é mesmo? Isso. Agora, vovô, você tem ideia de como teria surgido o teatro? Faz bastante tempo, viu? Faz muito tempo. É lá com aqueles que a gente chama, como que é mesmo, crianças? Os homens das cavernas. Isso mesmo, vovô. O teatro já teria surgido lá na pré-história. Claro que não com o nome de teatro. Mas lá no Homem das Cavernas, ele já fazia o tipo de representação parecendo teatro. Porque depois que ele voltava das caçadas à noite, eles se reuniam ao redor da fogueira e o homem gostava de mostrar o que tinha acontecido durante o dia. Como eles ainda não tinham uma fala desenvolvida, eles usavam muito o movimento, a expressão corporal, a expressão do rosto, não é mesmo? Para mostrar o que eles faziam durante o dia. Era uma forma de encenação, certo? Mas depois disso, muito depois... Ah, sim, olha só, vovô, como que se descobriu isso? Através das pinturas rupestres que vocês já viram aqui nas nossas aulas, né? As pinturas das cavernas. A gente podia ver, pode ver, né? Os estudiosos fizeram esse estudo, que parecia que as pessoas estavam realmente encenando, procurando caças,
matando, né? Era uma forma de encenação demonstrada nas pinturas rupestres. Vamos ver. Isso, e agora, muito depois disso, como será que teria surgido o teatro mesmo como nós conhecemos hoje? Teria surgido onde, vovô? Na Grécia, querida professora. Muito bem, vovô, mas você está muito esperto. Essas viagens, nossa, são maravilhosas, hein, vovô? Sim, sim. Isso mesmo. Então, olha só, o teatro, como a gente conhece hoje, teria surgido na Grécia muito antes de Jesus Cristo nascer. Uns 600 anos antes, mais ou menos. E surgiu devido a umas festas que eram realizadas em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da colheita, né, do teatro, da fertilidade. E essas festas, elas eram rituais sagrados que duravam durante dias, né? E o teatro que a gente conhece hoje, segundo os historiadores, teria surgido dessa maneira, uma maneira muito inusitada. Diz que lá no meio das festas, né, as pessoas estavam tomando vinho, comendo muita uva, né, que era a época da colheita. E de repente, um dos convidados lá, o Téspis, teria subido lá num banco e resolveu colocar uma máscara toda enfeitada com uvas, e virou para o público, para as pessoas que estavam ali, e simplesmente falou assim: eu sou o deus Dionísio, o deus do vinho. E foi assim que surgiu a primeira encenação teatral, vovô. O pessoal ficou assim meio assustado, né? Porque o Deus era algo sagrado. Como que a pessoa podia chegar lá e falar que era Deus? Verdade mesmo, mas é que ele estava representando, não é mesmo, professora? Isso mesmo, vovô. Isso. Nossa, muito esperto você. Então, a partir dessa encenação do Téspis, passou a se chamar teatro. E aí vamos ver o que será que aconteceu. O povo começou a desenvolver e fazer muito teatro. Mas, vovô, você sabe quem faz teatro? Como são as pessoas? Como que a gente chama essas pessoas? São os atores. Isso mesmo, os atores e as atrizes. Isso mesmo. São os que fazem teatro lá nos palcos, nos teatros, né, nos auditórios. Porém, vovô, só os atores e as atrizes podem fazer teatro? Não, professora, todos nós podemos fazer teatro. Isso mesmo. Olha essas pessoas que eu trouxe aqui, ó. São atores conhecidos? Vocês aí de casa devem conhecer, né? São atores das telinhas de novelas, não é mesmo? Mas aí você me pergunta, vovô, se eles são das novelas e nós estamos falando de teatro, por que eles estão aqui? Sabe por quê, vovô? Porque muito antes desse pessoal ir para a televisão, eles fizeram teatro. A carreira profissional deles, de atores e atrizes, começou no teatro. Por isso que eu trouxe esses artistas aqui que são conhecidos de vocês, certo? Então, os tipos, as formas de teatro. A comédia já surgiu lá na Grécia, né? Como eu falei para vocês, e ela se chamava comédia porque era algo mais feito pelo povo, né? O povo mais simples, e eram coisas engraçadas, cenas engraçadas que aconteciam no cotidiano, e aí eles faziam teatro com esses acontecimentos. Já o drama, a tragédia, era algo assim mais feito pela burguesia, pelos reis, pelos governantes, não é mesmo? E aí nós temos também a ópera, vovô. Fígaro! Uau! Gente, o vovô entende mesmo de ópera. Eu já cantei num coral bem lindo de ópera. Olha só, vovô, mas sabe que a ópera, todo mundo fala assim, não gosto de ouvir ópera. Mas é que a ópera não foi feita só para ouvir, vovô. Ela faz parte do teatro, é uma forma teatral. Então ela foi feita para ser assistida também. Na verdade, a ópera é uma peça teatral cantada, né? Então é muito bonito a gente assistir uma ópera. E temos também o teatro infantil, temos a mímica. Você sabe o que é mímica, vovô? Eu sei.
Faça uma mímica aí pra gente. Deixa eu pensar. Ih, o vovô tá meio enroscado ali. Ai, assim, ó. Adivinharam em casa o que ele está fazendo, gente? Ele está com sono. Então a mímica é essa forma teatral. Já posso acordar? Pode acordar, vovô, Tá. pode acordar. Vou explicar aqui para o pessoal o que é a mímica, né? É quando a gente faz gestos sem falar. A pessoa está representando somente com gestos, né? Então, por exemplo, vamos fazer de conta que tem um vidro aqui. Vocês não estão vendo o vidro, mas eu vou colocar a mão como se eu estivesse encostando no vidro. Mas não vou falar não vou conversar com vocês, vou apenas fazer o gesto. Ou mesmo eu posso fazer um gesto, estou fazendo uma mímica. Vocês sabem o que eu estou fazendo aí? Você está carpindo, professora. E agora? Está passando roupa. Isso mesmo, vovô. Então, isso é uma forma de mímica. E é bacana, vovô, porque a gente pode brincar de mímica em casa, né? Sim, pega a muito família divertido. lá. Isso, e vamos fazer a brincadeira da mímica. Temos também o teatro de rua. É muito comum hoje em dia, porque o teatro não precisa acontecer só lá dentro do prédio do teatro, né? Onde tem o palco. Ele pode acontecer nas ruas, nas calçadas, né? Aqui em Ponta Grossa, a gente tem um festival de teatro muito, muito conhecido no Brasil inteiro. Vêm artistas de todos os lados do Brasil para fazer teatro aqui na nossa cidade. Então acontece em vários lugares. Eles vão apresentar nas escolas, nos teatros fechados, apresentam nas ruas. Então é uma semana muito legal. Temos também as brincadeiras de faz de conta, que faz parte do teatro também, vovô. Sabia? Sabia sim. E temos muitas outras maneiras de fazer teatro. Mas agora eu pergunto, e para vocês aí de casa também, será que só os profissionais do teatro, atores e atrizes, podem fazer teatro? Será que no nosso dia a dia nós podemos fazer teatro? Podemos sim, querida professora, não é mesmo, pessoal? Com certeza. Você gosta, né, vovô? Olha aí, Eu ó. amo teatro. Em que momentos que a gente pode fazer teatro? Podemos fazer o teatro na escola, podemos fazer teatro em casa, né? Quando vocês crianças brincam, né? Eu também brincava muito na minha infância. A gente brincava de super-herói, ou quando brinca de casinha, né? Brinca de médico. Então, a gente está fazendo uma encenação teatral também, né? Isso mesmo. Então, a brincadeira de faz de conta também é uma forma de fazer teatro. Muito bem. E como nós podemos fazer teatro? Como será? Será que a gente não precisa ter preparação nenhuma? Precisamos, vovô. Precisa sim. A gente precisa trabalhar o corpo e a voz. Porque como que a gente vai fazer teatro assim de qualquer jeito? Por exemplo, se vocês vão fazer um personagem e chega lá e fica paradinho assim. Eu sou o super-homem. Tem graça fazer um super-homem assim, um super-herói? Claro que não. Então, primeiro, a gente precisa fazer jogos teatrais para trabalhar a expressão facial, a expressão do corpo, como que eu vou me movimentar numa cena, a minha voz. Será que se eu falar muito baixinho, as pessoas que estão lá assistindo, elas vão me ouvir? Não vão. Não. Então, a gente tem que aprender trabalhar esses músculos, a voz, né? Como eu posso falar mais alto sem precisar gritar? Né? Eu posso falar mais alto, mas não preciso gritar. Então existe toda uma preparação, vovô. Isso mesmo. E é o que nós vamos fazer agora. Olha Que lá. legal. Vamos praticar. Vamos lá. Para isso eu vou precisar de uma outra ajuda, vovô. Vou dar um descanso para você. Ah, tá bom. E eu vou então. chamar para a professora. Eu vou ficar aqui quietinho só olhando, só assistindo. Isso, vovô, você vai aprender. Eu vou chamar a professora Kelly para nos ajudar hoje. Venha lá, professora Kelly. A prof. Kelly vai ficar aqui do meu ladinho, desse lado aqui. Isso. Oi, professora. Tudo bem? E nós vamos fazer uma atividade que se chama marionete. Marionete, vocês devem saber, são os bonecos. Lembra? Nós já tivemos uma aula sobre teatro de bonecos.
E a professora Kelly vai ser a minha marionete. A marionete é aquele que a gente tem as cordinhas, né? E movimenta o boneco que está aqui embaixo. A professora Kelly vai ser minha marionete. E vocês vão imaginar que tem um monte de cordinhas aqui, e eu vou movimentar a minha marionete, certo? Para isso, a gente precisa concentrar, porque precisa ficar olhando no olho, porque quando você vai fazer um tipo de atividade assim, você não pode acompanhar a mão assim, porque se eu mexer na outra, não vai dar tempo de procurar outra mão. Então, a gente olha para frente, para a pessoa que está na sua frente fazendo, para você visualizar aqui sem precisar olhar. Vocês já perceberam como a gente consegue enxergar até aqui? Certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Depois vocês vão fazer essa atividade em casa com as pessoas que estão na sua casa, certo? Pega o pai, pega o irmão, pega alguém mais, né, que está dentro da sua casa. Vamos lá? Concentrando. Muito bem! Então, olha, só para vocês terem uma ideia de como é essa atividade corporal, né, para vocês fazerem em casa. É uma preparação para atrizes e atores. Vou fazer mais uma aqui. Eu gostei, viu? Gostou, vovô? A gente fez um gostei. minuto de silêncio aí, né? Eu fiquei porque olhando tudo. Estávamos todos concentrados. Vai lá, mais uma atividade agora que chama o espelho e que a gente já fez aí com vocês em casa também, ó. A professora Kelly vai ser o meu espelho. Então, tudo que eu fizer, ela vai ter que fazer, certo? Então, olha lá. Também tem que ser uma atividade bem lenta e bem concentrada. Vamos lá? Isso. Então, só para ter uma ideia, aqui tá de máscara, não dá para ver, mas tem que trabalhar a feição também, né? Tenta fazer comigo aí um pouquinho. Obrigada, professora Kelly. Tchau, professora. Olha lá, eu vou fazer uma vez com vocês. Fica em pezinho aí, concentra. Vocês vão olhar para mim e vocês serão o meu espelho. Tudo que eu fizer, vocês irão reproduzir, fazer junto, tá? Então, vamos lá? Divertido, não é mesmo? E é algo que a gente vai fazendo, vai concentrando, vai trabalhando todas as partes do corpo, que é algo que o ator e a atriz precisam, certo? E agora eu trouxe aqui a nossa caixa mágica. Olha só, o que será que temos aqui hoje? Vamos ver um pouquinho como nós podemos trabalhar a voz, né? Se eu sou um super-herói, não é mesmo? Eu preciso fazer um super-herói. Batman! Vou pegar um bandido! Trabalhei voz, trabalhei corpo, né? Não posso falar assim, eu sou o Superman, eu sou o Batman, vou pegar o bandido. Não tem graça nenhuma, né? Então precisa pôr emoção no corpo, na voz, para as pessoas que estão assistindo sentirem aquela emoção, certo? Vamos ver o que mais tem aqui. Ha! Vovô, olha só o que eu trouxe aqui. O que será que é isso, querida professora? A princípio parece só um pano branco, não é mesmo? Mas isso me deu uma ideia, vovô. Olha só, o que será que parece isso, crianças? Oh, oh, Ai,
que assustador, um fantasma. Não, vovô, não dá certo. Você fez tão bem essa voz que eu fiquei super assustada. Eu fiz bem o fantasma, né? Isso mesmo. Olha lá, o que eu tenho aqui? Uma bruxa. Posso falar assim? Eu sou a bruxa. Ha, ha, ha. Vou jogar um feitiço em você. Claro que não. Tem que ser assim, vovô. Presta atenção. Tá bom. Vovô, acho melhor você dormir. Certo, pessoal? Então, o teatro precisa ser vivenciado. Eu preciso passar as emoções para o público. Já posso acordar? Já pode acordar, vovô. O feitiço era só de brincadeirinha, certo? Tá bom. Muito bem. Então, essas são práticas que você pode fazer em casa com as pessoas da sua casa, certo? Mas o que é preciso para eu compor uma peça teatral? Será que é só chegar e sair falando e brincando com a fantasia? Não. Olha lá. Primeira coisa, nós precisamos de um texto, né? Tem que ter uma ótima história para fazer o teatro. Depois que eu tiver a história, que eu for estudar a história, eu vou montar um local onde acontecerá a peça. Não posso fazer em qualquer lugar, né? Se eu vou falar de floresta, não vou fazer a peça teatral lá no meio dos prédios, né? Então, preciso pensar muito bem no cenário. Preciso ter um diretor, porque o que o diretor faz? Ele vai conduzir e organizar a peça. Ele vai falar para o ator o que fica melhor para o ator, para ele fazer, né? Para não fazer nada de errado, para a peça ficar bonita, certo? E temos também o personagem, claro, que é importantíssimo. E o personagem é construído de acordo com o texto. Olha lá. E como que se constrói um personagem? A gente precisa pensar aonde que esse personagem vai viver, como que é a personalidade dele, se ele é uma pessoa calma, se ele é nervoso, né? Se ele é risonho, se ele é sempre muito triste. Eu preciso escolher um nome ideal para esse personagem. Adicionar características para ele, né? Não só se ele é alto, baixo, não. Características que sejam bem diferentes para a gente diferenciar os personagens. Descreva-se fisicamente esse personagem, como que ele vai ser? Ele é um personagem magro? Ele é um personagem gordo? Ele é um personagem que tem que ser baixinho, né? E depois, o que esse personagem faz? Qual que é a atividade dele? Certo? E por final, dê uma casa para esse personagem. Então, essa é uma maneira, assim, curtinha, que vocês podem construir um personagem, certo? E aí nós temos a tarefa de casa. Vamos ver? É claro, vocês irão construir o personagem de vocês, certo? Aqui dentro desse quadrado aqui, então tem as perguntas, né? Onde fica o seu personagem, como é a personalidade dele, se ele é calmo, se ele é nervoso, certo? Tudo que eu falei agora, vocês vão criar o personagem e descrever dentro deste quadrado, certo? Você também pode criar uma pequena encenação em casa, gravar, se você tiver como gravar, e mandar para a professora também. Seria bem bacana montar a professora pode montar alguma coisa com as imagens que vocês mandam, né, de um personagem e mostrar para a sala toda. Seria bem bacana, não é mesmo? Muito bem. Será que alcançamos os objetivos de hoje? Vamos ver. Vocês compreenderam o que é artes cênicas em suas diferentes manifestações? Sim. Entendemos as artes cênicas como manifestações inseridas na vida cotidiana? O que é a vida cotidiana, vovô? É o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia, isso. Então, a gente faz teatro durante o dia, na nossa casa? Faz. Né? Quando brincamos. Então, é uma manifestação que a gente pode experimentar através da brincadeira. Aprendemos? Sim. Compreendemos através do movimento e diferentes timbres sonoros e vocais como se dá a criação do personagem? Ei, professora! Muito boa essa voz, vovô. Aprendemos, eu imitei a minha esposa. E aí, a arte é a mais bela expressão da humanidade, nunca esqueçam. Principalmente com a aula de hoje, não é mesmo? Que dá para vocês trabalharem muito com os personagens em casa. Vou fazer mais um personagem aqui para vocês, olha aqui. Esse aqui é muito legal que eu trouxe, olha aqui. Vovô, o que você achou do meu óculos?
Eu achei muito bacana. Depois você me empresta ele para eu brincar com meu netinho? Eu posso pensar em te emprestar. Ah, sabia que você pode me hipnotizar com esse óculos? É mesmo, vamos lá. Vamos lá. Vovô, olhe nos meus olhos e eu vou te popotizar. Plim! Fica aí, vovô. Estátua. Certo? Então são as brincadeiras que vocês podem fazer em casa. Montar as suas máscaras, as suas próprias fantasias, né? Não precisa ser uma fantasia costurada. Se você amarrar um lençol, amarrar uma faixa no cabelo, qualquer coisa que você possa criar. Posso já descongelar? Ai, vovô, desculpa, pode sim. É que eu já sou de idade, sabe? Daí eu não consigo ficar muito tempo numa posição só, sabe? Claro, eu te crianças? entendo, vovô. É. Mas então é isso, pessoal. Vamos nos despedir dos nossos alunos, professor. Vovô? Vovô Vamos. também é professor. Vai lá. Tchau, pessoal. Tchau, Até a tchau, nossa pessoal. próxima aula. Tchau, estudantes. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência e Natureza. Para iniciarmos a nossa aula de Ciência e Natureza, nós vamos lembrar do quê? Muito bem! Dos 3 conceitos básicos de Ciência e Natureza. Vamos lá? Investigação, experiência e conhecimento. E para ampliar o nosso conhecimento, nós iremos retomar um pouquinho da aula anterior. O que nós estudamos na aula anterior? Vocês lembram? Ah, claro que lembram! Vocês estudaram sobre a conscientização da dengue, que é a doença, muito bem lembrado, e também as formas de prevenção. E como que foi? Ah, foi contada uma história para vocês que falava lá do bairro da Aninha e do Pedrinho. Muito bem lembrado. O que mais aconteceu? Ah, a casa da Aninha, ou melhor, o quintal da casa da Aninha estava cheio de focos do mosquito Aedes aegypti. E o que aconteceu? A Aninha ficou doente. Isso mesmo, a Aninha ficou doente e foi procurar auxílio médico. E ao procurar o auxílio médico, quais sintomas que ela tinha sentido? Vocês lembram? Ah, estão procurando recurso para lembrar? Isso mesmo, esse é o processo de investigação em ciências. Às vezes a gente esquece e nós temos que procurar o recurso para relembrar um pouquinho, como a professora faz nas retomadas de aula de ciências da natureza. E quais que foram os sintomas? Dores, que mais? Falta de apetite, febre alta. Isso mesmo, esses são alguns sintomas da dengue. Além de manchas vermelhas na pele, né? Dor de cabeça, náuseas e vômitos. Esses são os sintomas da doença dengue quando a pessoa está com a doença. E também depois que a Aninha sarou, o que ela fez? Ah, ela começou a falar com as pessoas do bairro dela. Falando sobre o que mesmo? Isso mesmo! Ela falou sobre as formas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, para que ele não se multiplicasse mais. Isso mesmo, ó. Não. Aqui não, né? No meu bairro não. Muito bem. E quais que são essas formas de prevenção? Ah, primeiro, tampar os recipientes, né? Que às vezes a gente está armazenando água. Muito bem. Também cuidar para que pratinhos de planta não acumulem água, também pneus e outros objetos que podem se tornar um possível foco do mosquito. Muito bem lembrado. Como vocês estão ampliando o processo de investigação de vocês em ciências da natureza. E agora, né? Nós iremos para o objetivo da nossa aula. Eu convido você aí do outro lado para ler o objetivo junto com a professora aqui. Vamos lá? O objetivo da nossa aula:
conhecer os nutrientes presentes nos alimentos, bem como os alimentos das diferentes regiões do Brasil. Lendo o objetivo, prestaram bastante atenção? Estão já com o caderninho de vocês para iniciar o processo de investigação? Ah, que bom! Então agora eu quero que vocês observem essa imagem. Essa imagem é uma imagem do Carl Warner, isso, e ela é uma imagem de uma cidade, né? Observe bem a imagem dessa cidade. O que vocês estão vendo? Como foi construída essas casas? Ah, muito bem! Essas casas foram construídas com queijo. E o que mais que tem nessa cidade que é diferente? A torre tem um relógio de laranja. E o que mais? Opa, estão observando que até as montanhas são feitas de pão francês. Que delícia, não é? Isso mesmo. Essa imagem, ela é uma cidade que o artista retratou ela com os alimentos. E como nós vamos falar de nutrientes, nada melhor do que analisar essa imagem. E desses alimentos aí, quais que são os alimentos que vocês mais gostam? Opa, estou percebendo que tem aluno e aluna que está levantando a mãozinha e dizendo que gosta de um pãozinho. Isso mesmo. Outros falaram que gostam do morango que está lá na fonte. Ah, que interessante! E quais desses alimentos são mais nutritivos? Ah, já estão respondendo de imediato? Legumes, verduras e frutas? Que tal vocês? Essa atividade aqui, essa imagem, ela está num livro de vocês aí na escola, né? Ou que vocês já trabalharam com esse livro, né? Essa imagem está nesse livro aqui, que é o Aprender e Relacionar, do 5º ano. Ela está na página 8. Viram só? Então, aqui tem alguns informativos, né? Para a gente estudar os nutrientes, os alimentos, tá? A imagem, a professora também ampliou para que vocês pudessem observar também um pouquinho melhor fora do livro. Viram só? Viram a fonte, tudo que vocês observaram, como foi construída essa cidade. E vocês são excelentes observadores. Para continuar a nossa aula, nós iremos para o que mesmo? Vocês estão lembrando? Para a nossa pergunta norteadora. Então agora vocês vão acompanhar a pergunta norteadora com a professora. Fazendo o quê? A leitura. O que são nutrientes e para que eles servem? Pensando nas hipóteses, conversando com quem está com vocês. Isso! Vamos então para as nossas hipóteses. Primeira hipótese. Servem para manter as forças vitais do nosso organismo. Muito interessante! Segunda hipótese. Serve para ter uma vida saudável. Estão relacionando. Estou adorando isso. Terceira hipótese. Para ter energia para as atividades diárias e uma boa saúde. Que interessante as hipóteses de vocês. E pensando nessas hipóteses, a professora vai falar um pouquinho do que é um nutriente, né? O que são os nutrientes, para que eles servem? Então, a gente sabe que a partir dos alimentos, nosso organismo, né, ele vai quebrar as moléculas ali, né? E essas moléculas, esses nutrientes, vão ficar em pedaços bem pequenininhos. Quando ele quebra todos esses nutrientes, né, o nosso organismo vai transportar para os outros órgãos do nosso corpo. Isso mesmo. Para além dos alimentos, nós vamos precisar tomar muita água. E pensando nisso, a professora também vai tomar água, né? Porque eu também preciso melhorar um pouquinho a minha garganta que está um pouco seca. Isso mesmo. Quando nós nos alimentamos, além de nos alimentarmos, nós temos que tomar muita água para que todo o nosso organismo funcione adequadamente. E pensando nos nutrientes, quais são esses nutrientes que são necessários para que todos os nossos órgãos estejam funcionando? Vamos pensar um pouquinho? Já estão olhando ali? Então vamos para lá.
novamente para a tela. Esses nutrientes são proteínas, carboidratos, gorduras ou lipídios, vitaminas e sais minerais. Agora, a professora quer que vocês acompanhem um pouquinho desse cada nutriente. Então, aqui vocês estão com o caderno, com o lápis, né? Vocês podem anotar aqui. A professora dividiu em colunas, né? 3 colunas. Uma que fala sobre nutriente, outra principal função e exemplos de fonte, tá? Vai se repetir esses 3 indicativos, tá? Nos outros slides. Mas sempre na segunda linha que eu vou fazer a leitura e explicar um pouquinho com vocês. E eu gostaria muito que vocês acompanhassem. Nosso primeiro nutriente são as proteínas. Qual que é a principal função das proteínas? Elas repõem células e tecidos e são responsáveis pelo crescimento e pela construção do corpo. Aonde que eu encontro as proteínas em quais alimentos? Então, quais são as? Anotando aí. Ovos, carne, feijão e peixe. Proteína está em processo de crescimento como vocês, é fundamental, tá? Então, agora nós iremos outro nutriente, que são os carboidratos, tá? Que a principal função é ter a fonte de energia para o corpo. Em quais esses alimentos que nós encontramos? Em quais alimentos? Só um pouquinho. Em quais alimentos que nós encontramos os carboidratos? Nós encontramos no pão, na massa, no arroz, na farinha, nos doces e na batata. Agora, o nosso próximo nutriente, gorduras ou lipídios, tá? Eles são considerados como fonte de energia. Ficam armazenados no organismo para suprir a falta de carboidratos se esses forem ingeridos em menor quantidade. Aonde que eu encontro gordura e lipídio? Em quais alimentos? Manteiga, óleo, gorduras e margarina. Outro nutriente, vamos lá, são as vitaminas. Qual que é a principal função das vitaminas? Elas não vão fornecer energia nem constroem o corpo, mas elas são importantes para evitar doenças. Isso mesmo, certas patologias, né? Quando a gente fala certas patologias, nós estamos falando de doenças. E aonde que eu encontro vitamina? No leite, nos peixes, na verdura, nos legumes e nas frutas. Vejam quantos nutrientes diferentes nós estamos estudando, né? E agora o próximo nutriente são os sais minerais. Qual que é a principal função dos sais minerais? Eles são substâncias importantes para a formação dos ossos e para o transporte do gás oxigênio. Sim, ele auxilia no transporte do gás oxigênio pelo nosso corpo. E aonde que eu encontro os sais minerais? Ah, no leite, no peixe, algumas verduras, ovos e no sal de cozinha. Isso mesmo, né? Então, os sais minerais são encontrados nesses alimentos. E agora, continuando a nossa aula, nós iremos estudar sobre a pirâmide alimentar. Então, a professora vai só modificar aqui um pouquinho a bancada, vou deixar para cá. Vou colocar a pirâmide alimentar aqui. Isso, né? Nós vamos montar junto a pirâmide com a professora. Vocês já olharam ali nas colunas, né? Colocaram o nome aqui da pirâmide alimentar. Agora eu quero que você aí do outro lado faça um triângulo, tá? Divida ele em 1, 2, 3, 4 partes. Isso bem direitinho, fazendo a nossa pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela é dividida em 8 grupos, tá? Não se preocupe que vocês já vão entender como é essa divisão, tá? Aqui, na base da pirâmide, vai ter o grupo, né, 1. Só que nesse momento, para que todo o nosso organismo funcione bem, retirando todos os nutrientes que estão na pirâmide alimentar, nós precisamos de 2 coisas fundamentais. Dentre elas, o quê? Praticar atividades físicas e beber muita água, né? Então, a professora colocou aqui como indicativo, porque essas 2
duas atividades, que é beber água, né, a ação de beber água e também de praticar atividade física, é que vão fazer com que esses nutrientes sejam transportados de uma maneira mais adequada, tá? E ajuda também a eliminar os nutrientes, não os nutrientes, desculpa, né, aquilo que o nosso corpo não necessita. Então agora nós iremos acompanhar o primeiro grupo da pirâmide alimentar, que é o grupo do 1 dos carboidratos. Observem lá. Então agora vocês vão vir para a pirâmide. Quais que são os grupos dos carboidratos? Que tipo de alimento que nós temos? Então aqui está. Primeiro alimento, o pãozinho nosso de cada dia. Então a professora vai tentar encaixar aqui, viu? Vamos virando, né? Fica mais bonito para vocês observarem. Isso. Aonde mais que a gente encontra os carboidratos? Na mandioca. Então, observem aqui. Outro alimento que é rico em carboidrato. O arroz. Muito bem. Não é? E outro alimento? Nossa, já estou percebendo que estão levantando a mãozinha. A batata. A batata também é um alimento rico em carboidrato. E que tipo, né? O que nós retiramos aqui? Né? Para que eles são necessários? Eles são fontes de energia, para que a gente mantenha o quê? O nosso corpo sempre cheio de energia para a gente praticar as nossas atividades diárias. Né? Agora, vamos lá para o slide para a gente ver o segundo grupo. O grupo das verduras e legumes. Que delícia, a professora adora. Então, que tipo de alimentos que são verduras e legumes? Vamos para a nossa pirâmide montar aqui. São esses alimentos. Abobrinha, muito bem. Tomate. Viu como que vocês sabem? Alface. Então, esses são o grupo 2. O que tem no grupo 2? Né? O que nós retiramos? Os sais minerais. Nós também retiramos as vitaminas. Qual que é a quantidade diária que nós devemos consumir? Do grupo 1 e do grupo 2. Do grupo 1, uma dieta de 2.000 calorias, 5 porções diárias, tá? E no grupo 1, 5 porções diárias, e no grupo 2, 3 porções diárias. Tá? Tem aí, vocês já estão corrigindo a professora, né? E agora nós vamos para o grupo 3. Vamos lá? Observando no slide. O grupo 3 é o grupo das frutas. Olha aqui que delícia! Bem coloridinho, bem bonito, não é? Que delícia! Isso mesmo. As frutas são ricas em quê? Em vitaminas e sais minerais. Numa dieta de 2.000 calorias, quantas porções? 3 porções diárias. E agora, o grupo 4. O grupo 4, o que será que nós temos que consumir no grupo 4? O leite, o queijo e os derivados de laticínios, né? Iogurte. Então, tá aqui, ó. A professora está colocando o grupo 4. O que a gente tira do grupo 4, nosso organismo retira? Estão já levantando a mão. O cálcio. Muito bem. Mais algum? Muito bem. As proteínas e vitaminas. Quantas porções que nós temos que consumir de laticínios por dia? Vocês sabem? 3 porções diárias numa dieta de 2.000 calorias. O próximo alimento, não é? Que nós vamos estar no grupo 5, é o grupo da carne e dos ovos. Aqui, para colocar na pirâmide, a professora trouxe só um exemplo de carne, mas vocês sabem, que vocês estão ligadinhos, que são a carne e os ovos, não é? E o que nós retiramos ali? O que nosso organismo retira desses alimentos, que é bom para o nosso funcionamento do nosso corpo, né? O que vocês sabem? Ferro, vitaminas, proteínas. E qual quantidade que nós devemos consumir por dia? 2 porções, tá? A professora já mais ou menos explica a quantidade de porção. Não é um prato cheio, são 2 porções diárias, tá bom?
E agora, nós temos o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, e agora nós iremos para o grupo 5 e o grupo 6. Muito bem. Então, aqui o grupo 6 é as leguminosas e as oleaginosas, que são o quê? A lentilha e o que mais? O feijão, o grão de bico, a castanha, né? E o que tem nesses alimentos? O que eles são ricos em quê? Em fibras, muito bem. E vai funcionar direitinho essas fibras para o nosso intestino com muita água que nós iremos tomar. Já estão, ó, ligadinhos junto com a professora. Pelo jeito, vocês estão investigando bastante sobre os alimentos. Isso mesmo. E qual é a quantidade certa que nós precisamos ingerir desses alimentos? Uma porção diária. Sim, uma pequena porção diária desses alimentos também, tá? Dependendo muito da dieta, da faixa etária, do organismo, tá? Pode variar também. Não se preocupe quanto a isso. Agora, o próximo grupo. Vamos lá? No próximo grupo, que é o grupo 7, é o grupo do óleo e gorduras. Aqui a professora só trouxe a imagem do óleo. Isso, nós temos óleo vegetal, nós temos a manteiga, né? Nós temos vários tipos de óleos e gorduras. Ele serve para quê? Vocês lembram? Isso mesmo. Para repor, né, algum carboidrato ali que às vezes está em defasagem. Muito bem. Só que nós não devemos consumir muito. Então, o recomendado sempre é uma porção diária. Então, ele tem uma medida correta, muito pouco, tá bom? Então, vocês já estão ligadinhos e aprendendo cada vez mais. E agora, no grupo 8, qual será que é o grupo? O grupo dos açúcares e doces. Isso mesmo. Os açúcares e doces, eles não têm muitos nutrientes nem muitas vitaminas. É bom, eu sei disso. Mas eles não têm nutrientes e vitaminas, eles são ricos em carboidratos, não é? Por isso que o consumo dele tem que ser o quê? Moderado. Sim, nós temos que consumir esses alimentos moderadamente, tá? Por quê? Todos os alimentos que nós consumimos aqui na nossa pirâmide alimentar, eles têm que ser alimentos, né? Que tem que ter uma porção diária, dependendo da idade, dependendo da faixa etária. Por exemplo, numa faixa etária de 9, 10 anos, eu preciso crescer. Então, o que eu vou consumir mais? Alimentos que tenham proteínas. Desses alimentos, quais alimentos que têm proteínas? A carne. Isso, a carne é um alimento que tem proteína. Já na faixa etária da professora, né, que é mais de 30, né, 39, tá, para vocês saberem. Então, a professora tem que consumir mais o quê? Legumes, verduras, ter uma dieta mais equilibrada, não é? Por quê? Porque é diferente. E cada, né, dieta é diferente de organismo para organismo, dependendo da necessidade, tá bom? Então, como vocês estão ligadinhos, vocês já fizeram todas as anotações, vão fazer o desenho do lado da pirâmide, não precisa ser todos os alimentos, de alguns desses alimentos, para o quê? Ir se apropriando dos conhecimentos. E eu tenho certeza que vocês estão apropriando cada vez mais e cada dia mais. Agora, todos esses alimentos, né, nós estudamos as proteínas deles, vocês me auxiliaram a montar a nossa pirâmide alimentar. Tá linda, né? Isso, eles têm que estar associados com o que mesmo? Que a professora falou lá no início? Com a atividade física e bebendo muita água. E pensando assim, para que serve a água? Para hidratar. Então, a professora também vai tomar mais um pouquinho de água para hidratar a minha garganta, que está precisando agora, tá? Estou falando bastante, trabalhando junto com vocês e preciso tomar muita água. Como é bom tomar água, né? O nosso organismo vai funcionar direitinho. Como eu manuseei bastante objetos, eu vou também fazer a higiene das minhas mãos. E antes de consumir qualquer alimento desse, eu também tenho que fazer o quê? A higiene correta dos alimentos. Muito bem, para que micro-organismos não venham a causar uma patologia,
O que é patologia mesmo? Ah, estão ligadinhos, doenças, isso mesmo. Então, tem que lavar bem os alimentos, tem que saber a procedência desses alimentos, não é? Para cuidar do quê? Da minha saúde. Isso mesmo, pode colocar, cuidar da minha saúde. É isso que vocês vão fazer aí. Sempre lavando os alimentos, lavando as mãos antes de comer e depois de comer também. A higiene é fundamental em qualquer situação. Continuando agora, nós vamos para algumas curiosidades em relação aos alimentos. Acompanhe aqui com a professora. Então, aqui na nossa tela tem um Você Sabia? Vamos acompanhar com a leitura? A mandioca, além de ser uma fonte nutritiva, era conhecida por 17 nomes diferentes. Nossa, 17 nomes diferentes, né? Como aipim e macaxeira. Tá, professora, mas você não colocou os 17 nomes ali. Claro, estou incentivando vocês, se caso vocês queiram ir pesquisar um pouquinho sempre o quê? Em fontes confiáveis, né? Então, vai pedir para um responsável ir pesquisando. Além disso, a professora não colocou no slide mais uma curiosidade sobre a mandioca. A mandioca, além de ser uma fonte de carboidrato, que nós estudamos, né? Que ela tem, né, o nutriente dela, carboidrato, né? Que ela é rica, ela também tem ferro. E ela ajuda na produção dos glóbulos vermelhos no nosso organismo. Sim, ali para o sangue estar o quê? Ó, circulando direitinho na corrente sanguínea. Veja que interessante. Isso tudo a professora, como que a professora ficou sabendo? Pesquisando em fontes confiáveis. Sim, essa é a forma para a gente ser o quê? Grande cientista de todas as áreas. Outro você sabia? Fique ligadinho aí. Vamos lá? Opa, observe essa imagem aqui. Que fruta que é essa? Ah, já estão lendo? Interessante. Então, vamos acompanhar a leitura. Tangerina, bergamota, laranja cravo, pocã e mexerica. Em algumas regiões, esse alimento recebe nomes diferentes. Essa fruta também é pouco calórica, rica em água, fibras, minerais e vitamina C. Né? A professora conhecia como pocã, bergamota, mexerica, tá? Esse é o nome que eu conhecia. Quando eu fui pesquisar, descobri que ela é conhecida também como laranja cravo. Achei bem assim diferente, mas achei interessante. E também, eu já sabia que ela era rica em vitamina C. Só que eu nunca tinha associado que essa fruta era rica em fibra. Então, quando eu pesquisei, esse você sabia também serviu para mim. Eu aprendi um pouquinho mais. Continuando um pouquinho a nossa aula, nós agora iremos retomar o que? A nossa pergunta norteadora. Acompanhe com a professora. O que são nutrientes e para que eles servem? Né? Então, vamos para nossas hipóteses? Serve para manter as forças vitais do nosso organismo. Isso mesmo, né? Quebra-se as moléculas, né? Quebra as moléculas desses nutrientes, se transforma em energia, ó, mantém o nosso organismo, ó, fortinho e funcionando direitinho, tomando muita água, muito bem lembrado. Serve para ter uma vida saudável, com toda certeza. Muitas vitaminas evitam o quê? Doenças. Para ter energia, para as atividades diárias e uma boa saúde. Sim, para a gente ter energia e ter sempre uma boa saúde. Todos esses alimentos aliados o quê? A prática de exercícios e também tomando muita água, né? Agora, o que nós podemos concluir dessa aula? Que os nutrientes retirados dos alimentos são necessários para que o corpo venha a produzir energia para a manutenção da nossa estrutura corporal, para o crescimento e para a prevenção de doenças. Muito bem! Chegamos então agora no nosso objetivo. Vamos lá? Conhecer os nutrientes presentes nos alimentos, bem como os alimentos das diferentes regiões do Brasil? Claro que sim! Nós conhecemos os nutrientes presentes em cada alimento, né? Vocês auxiliaram a professora nessa aula e também descobrimos algumas curiosidades em algumas regiões do Brasil. Para concluir a nossa aula, ela não fica aí o registro só, não é? Esse registro, ele vai um pouquinho além. A professora vai tirar o nome aqui e colocar do ladinho. Nós vamos receber da nossa escola uma atividade. Nessa atividade, vocês vão ter que fazer o registro, que vocês são grandes, pequenos cientistas, não é?
colocando o seu nome, o nome da sua escola, o nome do seu professor ou professora, a data e a turma que vocês estão. Irão, o que na primeira atividade? Ler a comanda, que são as orientações, quando a professora fala em comanda. Aqui vai pedir para vocês recortar o indicativo que está ali embaixo e encaixar nos espaços aqui que são necessários. Na segunda, vocês irão fazer o que é um cardápio. Uma dica, leiam bem direitinho a atividade anterior, que vocês podem fazer um cardápio muito saudável, tá? Eu espero imensamente que vocês tenham gostado muito da aula de ciências, não é? Aproveitado bastante todo esse conhecimento, realizado as anotações, e eu espero você aí do outro lado na próxima aula de Ciência da Natureza. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayla e hoje eu estou aqui juntinhos com vocês para dar aula de matemática. E aí, crianças, estão animados com a aula de hoje? Então vamos ver qual será o objetivo da nossa aula? Vejam aí na telinha, crianças. Muito bem! O objetivo da nossa aula será identificar e representar frações como partes de um inteiro. E aí, vocês lembram, crianças, o que é uma fração? Vocês já viram com a professora Ana ali no ano passado, certo? Mas para nós relembrar, olhem aí na telinha de vocês novamente, crianças. Muito bem. Observe a situação que Mário e Cíntia estão vivenciando. Olhem lá, o Mário falou: eu pintei um meio da figura. E a Cíntia falou: eu pintei um terço da figura. E aí, crianças, vocês lembram dessas ideias de fração? Muito bem, então vejam lá. O que eles estão fazendo com as figuras? Olhem aí, o que eles fizeram, crianças, com as figuras? Muito bem! Eles pintaram partes das figuras. Olhem lá. Na tentativa de representar a parte pintada, quem a fez corretamente? Ah, olhem lá então, crianças, vejam. O Mário, ele tinha uma figura inteira e ele dividiu a sua figura na metade e pintou uma parte. Muito bem. E a Cíntia dividiu a figura dela em 3 partes e também pintou uma parte. Quem representou corretamente, crianças? Vocês sabem responder para a professora? Muito bem, foi o Mário. Mas por quê? Vocês sabem dizer para a professora? Isso mesmo, porque o Mário dividiu o todo em partes iguais e a Cíntia não. Então vejam lá, o que nós podemos concluir com a nossa observação? Ótimo, nós temos frações quando temos partes iguais divididas em um todo. Muito bem, crianças. Então olhem aí, continuem olhando na telinha de vocês, crianças, a próxima situação. A vovó Olinda faz deliciosas tortas de chocolate e de morango. Observem as tortas que ela fez para seus netos. Ela dividiu a torta de chocolate em 8 pedaços iguais e a de morango em 6 pedaços iguais. Muito bem, crianças. Então vejam aqui. A professora trouxe 2 círculos aqui para trabalhar com vocês. Olhem aqui na bancada. Vejam ali. Esse daqui, crianças, vai representar a nossa torta de chocolate. E esse daqui vai representar a nossa torta de morango. Muito bem, então vamos iniciar com a nossa torta de chocolate, certo, crianças? Então vejam lá na bancada com a professora. Então, como a vovó Olinda dividiu a torta de chocolate. Vejam aqui na bancada. Ótimo, então a vovó Olinda, ela tem uma torta inteira, estão vendo? E o que ela fez, crianças? Vejam aqui, a professora vai representar essa torta inteira com esse pedaço aqui. Ai, me perdi, Ai, com esse círculo. Ah, tá. Então, não faltou a palavra.
Então, muito bem, crianças, a professora vai representar essa torta de chocolate com esse círculo aqui, certo? Então, vejam aqui, a professora vai colocar aqui ao lado na torta de chocolate. Então, nós temos uma torta inteira, certo? Muito bem. Aí, ela fez o que, crianças? Podem voltar aqui com a professora. Olhem lá. Ela dividiu a torta inteira em 2 pedaços. Dividiu exatamente no meio. E agora, crianças, estão vendo aqui a marquinha aqui ao meio? Quantos pedaços nós ficamos de torta agora? Muito bem, com 2. Vejam aqui. Um pedaço, uma metade de um lado e a outra metade do outro. Muito bem. E como a gente pode representar, crianças, esse pedaço de torta aqui? Nós podemos falar que ela é um pedaço de 2. Ou nós podemos falar que é a metade. E assim podemos concluir que é um meio, uma metade. Muito bem. Então vejam aqui, a professora vai colocar aqui novamente para vocês verem. Então aqui nós temos a nossa torta inteira e aqui nós temos a representação dela dividida em 2 partes, na metade. Então nós temos um meio, certo, crianças? Perfeito. Depois disso, crianças, ela dividiu a torta novamente. Então olhem lá com a professora na bancada. Olha só, ela dividiu a torta inteira na metade, porque a fração nós representamos dividindo em partes iguais o nosso inteiro. Então, vejam lá, nós temos a torta inteira e vamos dividir novamente, crianças, na metade. Vamos ver quantos pedaços nós temos agora de torta? Vejam lá. Olha, crianças, ela ficou bem divididinha em partes iguais. Quantas partes nós temos iguais agora? 1, 2, 3, 4 partes iguais. Vejam aqui com a professora vai colocar aqui, crianças, olhem. Uma parte igual, 2, 3, 4. Muito bem, crianças. Então, vejam, agora eu tenho 4 pedaços da minha torta de chocolate. Vocês sabem dizer para a professora quanto vale cada pedaço aqui nessa fração? Olha só, se a professora pegar esse pedaço, a professora tirou um pedaço de 4, olhem, 1, 2, 3, 4. Um pedaço de 4, então eu posso falar que esse pedaço representa 1/4, certo? Então vamos colocar aqui com a professora novamente, olhem lá. Na minha torta de chocolate, agora eu tenho 1/4, muito bem. Olha só como nós dividimos essa torta de chocolate. Perfeito, crianças. Agora, a vovó Olinda, ela não dividiu a torta dela em 4 pedaços, ela dividiu em 8. Então, vamos ver lá com a professora novamente. Como que nós vamos dividir essa torta? Olhem lá, então nós vamos dividir aqui no meio, vamos dividir ao meio novamente e agora vamos dividir novamente aqui no meio. Vejam lá, crianças. Será que nós vamos ter 8 pedaços de torta? Vejam lá. Olha, nosso papel ficou todo marcadinho. Vamos contar com a professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olhem só, crianças, consegui dividir a minha torta em 8 pedaços. Vejam lá, a professora vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços iguais. Olha só que legal, crianças. Ai, mas e se a professora tirar esse pedacinho aqui, crianças? Aqui a minha torta de chocolate agora ela tem 8 pedaços, certo? E se a professora tirar esse pedaço? Quanto representa esse pedaço aqui da minha torta agora, crianças?
A professora tirou um pedaço de 8. Muito bem, crianças. Então, vejam lá, eu posso falar que esse pedaço, ele corresponde 1/8 da minha torta, certo? Muito bem. Assim como os outros pedaços. Então, vamos colocar aqui com a professora. Vejam lá, a professora vai colocar aqui para representar a minha torta dividida em 8 pedaços. Muito bem, crianças, vejam lá. Muito bem, só falta mais um pedacinho. Ótimo. Perfeito, crianças. Então, vejam, nós tínhamos uma torta inteira. Esse representa o nosso inteiro. Aqui nós dividimos a nossa torta em 4 pedaços e cada pedaço desse representa 1/4, representa um pedaço de 4. Aqui nós dividimos em 2 partes, então cada pedaço desse representa a metade, 1/2. E aqui nós dividimos em 8 pedaços, então cada pedacinho desse representa 1/8 da minha torta. Muito bem. Então agora, crianças, vamos dividir a nossa torta de morango. Vocês lembram em quantos pedaços a vovó Olinda dividiu a torta de morango? Isso mesmo, em 6 pedaços. Então olhem aqui na bancada com a professora, crianças. Ótimo. Então, nós também, para dividir a torta de morango, nós também vamos primeiro dividir ao meio. Mas olhem aqui. Aqui a professora tem esse círculo representando a nossa torta inteira, o nosso inteiro, certo? Então, vamos colocar aqui, crianças, na torta de morango, certo? Muito bem. Então, agora nós vamos dividir a nossa torta ao meio. Vejam aqui, eu tenho um inteiro e vou dividir na metade. Então, vejam aí, crianças. Eu fiquei com quantas partes iguais? Com 2 partes iguais. Eu fiquei com a metade de um lado e com a outra metade do outro, crianças. Então, quanto que representa cada parte dessa na minha torta? Vocês lembram? Muito bem, representa 1/2. Ótimo, representa a metade. Vamos colocar aqui com a professora, crianças. Muito bem, então vou colocar aqui também, olhem só. Ótimo. Muito bem, podem voltar aqui com a professora. Agora ela dividiu a torta dela em 6 pedaços. Então, primeiramente, nós vamos dividir ela agora em 3. Olhem só como que ela fez isso. Olhem o que a professora vai fazer. Vamos ver aqui. Opa, caiu. Deixa a professora arrumar aqui. Muito bem. Olhem só, vamos ver quantos pedaços a professora conseguiu dividir essa torta? Olha, crianças, em 3 pedaços iguais. Olha só, 1, 2, 3. Vejam só, a professora vai colocar aqui, olha. 1, 2, 3. Olhem só, para a vovó dividir em 6 partes iguais, primeiro ela dividiu aqui, olhem, em 3 partes iguais. Então, vejam, quanto que representa cada parte dessa, crianças? Olhem só, agora eu tenho 3 partes iguais. Se eu tirar uma parte dessa, ela vai representar quanto, crianças? Isso mesmo, uma parte de 3, perfeito. Então, eu posso falar que ele representa 1/3. Muito bem, então vamos colocar aqui com a professora, olhem lá. A minha torta de morango, nós estamos representando em 3 pedaços, vejam só. Muito bem, cada pedaço representa 1/3 da minha tortinha de morango, certo? Perfeito. E agora, crianças, para a vovó Olinda dividir em 6 partes, vejam só como ela fez. Ela dividiu aqui
na metade e aqui também para a metade. Será que nós vamos conseguir 6 pedaços iguais? Vamos ver. Olhem lá, crianças, conseguimos, vejam lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços de torta. Vejam lá, a professora vai colocar aqui, então, vejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito, crianças. Então, vejam aqui, nós tínhamos uma torta inteira e nós dividimos em 6 pedaços iguais. Vocês sabem dizer para a professora quanto vale cada pedaço de torta aqui nessa fração? Muito bem, nós temos 6 pedaços. Se eu quiser saber quanto vale essa, ela vale 1 pedaço de 6. Muito bem, então vale 1/6. Perfeito, crianças. Vamos colocar aqui com a professora? Olhem lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem, crianças. Olhem lá, então aqui na nossa torta de morango nós tínhamos o inteiro, certo, crianças? Aí nós dividimos ela na metade e conseguimos 1/2, ok? Depois nós dividimos a nossa torta de morango em 3 pedaços e cada pedaço desse representa 1 pedaço de 3. Muito bem, então representa 1/3. E aqui nós dividimos em 6 partes iguais. Então, vejam, cada pedacinho desse representa uma parte de 6. Então, nós falamos que representa 1/6. Muito bem. Agora que nós já vimos, crianças, como a vovó Olinda dividiu todos os seus bolos, as suas tortas, desculpem, nós vamos jogar um jogo bem divertido. Então, hora do jogo, crianças. Então, deem uma olhadinha aí na telinha de vocês. Olhem lá. Todo jogo tem uma regra, certo? Então, o nosso joguinho será um pratinho cheio. Então, vejam lá as regras, leiam com a professora. Cada jogador escolhe o sabor preferido de torta para completar o seu pratinho. Daí, nós vamos girar a roleta para saber a fração do sabor a ser preenchido no seu pratinho. Pega o seu pedaço e coloca no pratinho. Os pedaços podem ser de tamanhos diferentes, mas não podem se sobrepor um ao outro. Se o pedaço sorteado for maior que o espaço disponível no pratinho, terá que passar a vez. Ganha o jogo quem encher seu pratinho primeiro. Então, para nós jogarmos, crianças, a professora trouxe aqui 2 amiguinhos para jogar com a gente. Olhem aqui com a professora. Olhem lá na bancada quem irá jogar com a gente, crianças. Essa é a Mariana e esse é o Pedro. E aqui a professora trouxe essa roleta aqui para nós jogar, certo? Muito bem. Então vejam lá, crianças, aqui nós temos sabores de chocolate e de morango. Perfeito. Então a Mariana vai escolher a torta de chocolate e o Pedro vai escolher a torta de morango. Muito bem. E aqui a professora também trouxe os pratinhos de cada um, certo, crianças? Então vejam só, a professora vai deixar a roleta aqui e os pratinhos de cada um deles aqui, certo? Para jogar, a professora trouxe um clipe e eu vou colocar esse lápis aqui bem ao meio e vou girar o clipe, certo? Então vamos lá, vocês já vão compreender como será o nosso jogo. Então eu vou girar primeiro para a Mariana, crianças, vejam lá. Olha só, crianças, a Mariana, ela escolheu a torta de chocolate. E na torta de chocolate saiu 1/8. Olhem lá, deixa a professora virar aqui para vocês. Muito bem, olhem aqui, crianças, saiu
1/8, certo? Então, vamos ver aqui com a professora qual é a fração que representa 1/8 aqui, crianças. Olhem lá, vejam aqui na torta de chocolate. Vejam aqui, qual deles representa 1/8? Vocês lembram que a professora falou para vocês? Muito bem, o verde. Então, eu vou tirar um pedaço daqui e vou colocar aqui no pratinho da Mariana. Olhem lá, crianças. Ótimo, coloquei. Agora a professora vai girar para o Pedro. Vejam lá, crianças. Girei. Olhem só. O Pedro, crianças, ele ficou com a torta de morango. Então, vejam lá, qual pedaço nós vamos completar ali no pratinho do Pedro? 1/3, muito bem. Então, olhem aqui com a professora novamente aqui na tortinha de morango. Qual desses pedaços representa 1/3 aqui na torta de morango, crianças? Muito bem, o azul. Então, vamos colocar lá no pratinho do Pedro. Ótimo. Vejam lá. Coloquei. Muito bem. Agora eu vou girar para a Mariana novamente. Vejam, crianças, a Mariana, ela escolheu a torta de chocolate. Olha lá onde parou o nosso clipe. No meio. Vamos ver com a professora aqui. Qual deles representa 1/2 na torta de chocolate aqui? Então, vejam aqui. Aqui nós temos 1/3, 1/2, 1/4 e 1/8. Qual desses a professora vai pegar? Muito bem, vai pegar o rosa, que representa a nossa metade, que representa 1/2. Então, vamos colocar lá no pratinho da Mariana. Olha, o pratinho da Mariana já está mais cheio do que o do Pedro. Muito bem. Vamos jogar novamente para o Pedro, crianças. Olhem lá, crianças. Opa, ficou bem em cima da linha. Vamos ver para onde ficou mais? Olha só, ficou mais para cá. Então, vamos ver, crianças. A torta do Pedro é a torta de morango. Então, vejam lá. Olhem lá. Quanto que saiu para o Pedro? 1/3. Muito bem, crianças. Então, vamos ver aqui na torta de morango qual deles representa 1/3. Ótimo, já vimos, né? É o azul. Então, vamos lá completar lá o pratinho do Pedro. Perfeito. Vamos jogar para a Mariana novamente, crianças. Olha lá. Para a Mariana, saiu a metade. Mas se a professora colocar a metade aqui, vai ficar em cima do verde. Então, ela vai passar a vez, certo? Vamos jogar agora para o Pedro. Vejam lá, crianças. O Pedro também, vejam lá. Ele escolheu a de morango. E também saiu a metade para o Pedro. E nós não podemos colocar. Cabe aqui a metade? Deixa a professora colocar aqui, olha. Não cabe, a metade é maior aqui, então não posso colocar. Vez da Mariana. Muito bem. Olha, crianças, para Mariana saiu o Coringa. Então, o Coringa, ela vai poder escolher qualquer carta, certo? Qualquer pedaço ali de torta, porque ela tirou o Coringa. Então, vamos ver aqui. Qual pedaço aqui da torta de chocolate a Mariana poderia escolher para completar o pratinho dela? Olhem aqui, crianças, o pratinho dela está assim. Qual pedaço será que ela poderia colocar aqui e completar o pratinho dela? Será que o inteiro? Não. A metade? Não. Se eu colocar 1/8 aqui, vai completar o pratinho? Não, também. Muito bem. Então, será que nós conseguimos completar aqui o pratinho da Mariana com 1/4? Não vamos conseguir completar, mas nós podemos encher um pouquinho mais esse pratinho. Muito bem, olhem lá, para completar o pratinho da Mariana, falta apenas
um pedaço agora, ótimo! Então, vamos jogar agora para o Pedro. Olha, o Pedro sortudo também tirou o coringa. Então, ele pode escolher qualquer pedaço daqui. Então, vejam, ele já tem um terço aqui, mais um terço aqui. Para ele completar o pratinho dele, ele vai ter que colocar qual desses pedaços, crianças? Muito bem, um terço, olhem só. Completou, muito bem. E o Pedro venceu, crianças, que legal. E aí, crianças, gostaram do nosso jogo? Que bom! Então, deem uma olhadinha aí na telinha de vocês, crianças. Olhem aí. Muito bem. Olhem lá na telinha de vocês, crianças. Muito bem. O Pedro escolheu a torta de morango e tirou na roleta a fração 1/6. Observem aí, crianças. Observem no pratinho. Será que ele vai conseguir colocar a fração 1/6 nesse pratinho? Vejam aí, crianças. Olhem só. Ele tem aí 1/3, certo? Olhem lá no pratinho. Isso. Ele tem 1/3, aí ele tem mais um pedaço. Quanto falta para ele completar esse pratinho? Vocês sabem dizer para a professora? Olhem aqui na bancada o pratinho do Pedro, crianças. Olhem aqui. É isso daqui. Opa, tadinho do Pedro caiu. Olhem só. Falta quanto para ele completar esse pratinho? Falta 1/3, certo? Mas ele tirou na roleta 1/6. 1/6 nós representamos com esse pedaço aqui. Será que cabe aqui no pratinho? Cabe, muito bem. Então, podem olhar lá na telinha de vocês novamente, crianças. Olhem lá. Podem olhar na telinha, crianças. Vemos que ainda sobrou 1/3. Como 1/6 é menor que 1/3, então sim, ele conseguirá colocar 1/6 no seu pratinho. Olhem lá ainda. Observem o pratinho pronto de Mariana. Ela escolheu a torta de chocolate, certo? Que fração falta para ela completar o seu pratinho? Então, olhem aqui com a professora. Então, vejam, é isso daqui que ela tem, certo? Ela já completou a metade, completou 1/4 e daí colocou 1/8. Quanto falta para ela completar o pratinho dela, crianças? Muito bem, falta mais 1/8. Perfeito, crianças. Ótimo. Viram? Então, podem olhar lá na telinha de vocês novamente, crianças. Olhem lá na telinha. Observando o pratinho da Mariana, vemos que ainda temos 1/8 sobrando. Então, a fração de que ela precisa para completar o seu pratinho é exatamente 1/8. Perfeito, crianças! E aí, gostaram do jogo? Aprenderam bastante? Então, vamos ver o que nós aprendemos hoje, crianças? Vejam aí na telinha. Nós relembramos o conceito de fração, reconhecemos fração como parte de um inteiro, identificamos a fração que faltava para completar o inteiro, vivenciamos um jogo que nos permitiu colocar em prática todo esse nosso conhecimento. Olha quantas coisas nós aprendemos hoje. Aprendemos também que todo número fracionário indica um pedaço ou uma parte de um inteiro. Então, observem aí essa figura, crianças. Esse círculo, ele foi dividido em 5 partes iguais. Então, esse inteiro foi dividido em 5 partes iguais. Cada parte vale 1/5 do todo, porque é uma parte de 5. Muito bem. Olhem a figura aí embaixo, crianças. Nós temos o nosso inteiro. O nosso inteiro, ele tem 4 partes iguais, certo? Então, do nosso inteiro, nós pintamos 3. Então, vejam, o 3 é o nosso numerador, parte ou quantidade tomada do inteiro. Então, foi a parte que nós pintamos. E o 4 é o nosso denominador. Quanto
tem no inteiro ou em quantas partes ele foi dividido. Olha só, conseguiram relembrar, crianças? Que legal! Quantas coisas legais nós aprendemos hoje, não é mesmo? Então vamos ver o objetivo da nossa aula? Vamos relembrar? O nosso objetivo foi identificar e representar frações como partes de um inteiro. Será que nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Nós identificamos e representamos frações como partes de um inteiro? Sim, nós vimos com as tortas da vovó Olinda e depois nós jogamos um joguinho muito divertido, não é mesmo? Então, olhem aí a tarefinha de vocês, crianças. Olhem na telinha. Então, vejam lá. Observem as figuras e complete com a fração da parte que está pintada. Então, observem a primeira figura, crianças. Nós temos um círculo e ele está dividido em 3 partes iguais. Então, vocês vão colocar lá no númerozinho embaixo é o nosso denominador. Então, é a quantidade total que foi dividida a nossa figura. Então, foram 3. Muito bem. E o número que vai em cima é a parte pintada. Então, 2 partes pintadas ali, certo? Então, vai ficar 2 terços. Muito bem. E vão fazer assim com o restante das figuras. E a próxima, vocês vão pintar em cada figura a parte que corresponde à fração indicada. Então, observem a primeira ali, crianças. Ela é um círculo, ela foi dividida em 7 partes iguais. Quantas partes vocês vão pintar das 7? Isso mesmo, duas partes aí. E aí vão fazer com o restante. Ótimo, crianças! Então, a nossa aula está chegando ao fim, crianças. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham aprendido bastante com a professora, certo? Então, um beijo, se cuidem, crianças, e até a próxima!